todo fã de filmes de terror e que conhece a obra do Cthulhu Mythos espera ansiosamente por um filme ou uma série que seja inspirada diretamente na obra do autor. No entanto, infelizmente as produções inspiradas pela obra de Lovecraft no cinema, até o momento, renderam uma safra variada de filmes, no que diz respeito à qualidade. O blog Mundo Tentacular, em um artigo recente, por exemplo, comentou bem sobre isso, sobre os 4 tipos de filmes que podem ser encontrados atualmente. O primeiro tipo são aqueles bastante fiéis, sobretudo por serem feitos de fãs para fãs, como por exemplo de Call of Cthulhu ou The Whisper in the Darkness. Ambas produções muito bem feitas, criadas pela H.P. Lovecraft Historical Society. Além disso, existe a possibilidade da criação de um filme bastante fiel, baseado no Conto nas Montanhas da Loucura, através do diretor Guilherme Del Toro. Mas infelizmente, esse filme nunca saiu da pré-produção. O segundo tipo são os que têm o título e os elementos de Lovecraft, mas não passam de adaptações bastante livres do tema original. Por exemplo, Reanimator, que se passa nos dias atuais, assim como From Beyond e Dagon, que tem apenas o nome em comum em sua fonte. Mais recentemente, tivemos a adaptação da Cor que Caiu do Espaço com o ator Nicolas Cage, mas mesmo esse filme foi apenas inspirado nos contos originais, guardando poucas similaridades além do título e algumas das criaturas e circunstâncias da história. Ou seja, esses filmes, algumas vezes, estão longe de serem ruins, mas tomaram enormes liberdades e o resultado final deixariam Lovecraft chocado pelas cenas de nudez e violência extrema. Existe o terceiro tipo de filme, aqueles que não são simplesmente ruins, mas que são filmes oportunistas que se apropriaram do título, dos nomes e dos personagens dos contos e, embora tenham bebido da fonte do horror cósmico, não tem nada a ver com a sua inspiração e são, em geral, produções simples, lançadas diretamente no mercado de home video ou streaming. E por fim, existe a quarta vertente. São filmes inspirados no universo do horror cósmico do Mythos, sem contudo assumir isso em momento algum. Podemos citar exemplos clássicos aqui, como O Enigma de Outro Mundo, O Culto, The Void, ou outros menos óbvios, como o filme Alien. Todos esses podem ser considerados filmes Lovecraftianos, sem ser Lovecraftianos. Esse tipo de filme tem se tornado cada vez mais frequente, já que o tema tem atraído mais e mais diretores e roteiristas. Filmes que apresentam elementos claros do horror cósmico: a impotência, o pessimismo, a loucura, o isolamento, a presença de forças esmagadoras não naturais e uma ameaça à humanidade. Tudo isso sem uma ligação direta com os mitos de Cthulhu. Mas é muito importante pra gente. Número 1. Sacrifício, de 2020. Esse pequeno filme independente norueguês gerou algum burburinho no ano passado entre os fãs de H.P. Lovecraft, carentes de um bom filme com a temática dos mitos de Cthulhu. E embora, em momento algum, ele deixe claro que se trata especificamente de um filme inspirado em Lovecraft. A presença marcante de Barbara Crampton, a atriz que desde Reanimator tem uma ligação bastante estreita com os filmes de horror Lovecraftiano, também é um sinal claro da intenção do diretor e do roteirista. Apesar do orçamento obviamente curto, a produção consegue ser boa, com uma fotografia,
aspectos psicodélicos e uma atmosfera assombrada adequada. O filme se passa em um ambiente que ressalta o sentimento de isolamento típico do gênero, em uma pequena ilha na costa da Noruega. As atuações do elenco e dos coadjuvantes também são bastante decentes e não atrapalham em nada o filme. A história é simples. Após o falecimento de sua mãe, Isaac e sua esposa grávida retornam para sua cidade natal em uma remota ilha norueguesa, esperando receber uma herança e assim se reconciliar com o passado. Durante a visita, o casal acaba descobrindo um segredo da família e tem de confrontar uma revelação medonha a respeito de Isaac. A viagem, que deveria ser agradável, se transforma então em um pesadelo, à medida que um culto profano ameaça a segurança deles e de seu filho não nascido. Referências a Lovecraft podem ser encontradas aqui e ali. Os maníacos cultuam um deus marinho misterioso referido como o Adormecido. E é claro, há estátuas que remetem a Cthulhu e outros horrores reconhecíveis, além da aparição de alguns tentáculos em CGI e algumas sequências de pesadelos que fazem referência direta a monstros das profundezas. Mas, apesar das imagens prenderem o interesse, a sucessão de sonhos bizarros começam a cansar à medida que se tornam repetitivas. Existe uma reviravolta inesperada no final, mas mesmo ela acaba soando como um clichê. O Sacrifício é um filme divertido, bem feito e claramente produzido por pessoas que conhecem o Cthulhu Mythos e quiseram prestar uma homenagem ao gênero. Assista e tire as conclusões por você mesmo. Filme 2, O Mensageiro do Último Dia, de 2020. É uma pena que esse filme tenha passado batido pelos cinemas, sendo lançado direto nas plataformas de streaming sem nenhuma cerimônia. O filme começa na Ásia, com um grupo de amigos viajando pelas montanhas e descobrindo um horror ancestral numa caverna. Dali, a ação se transfere para um ambiente mais familiar, numa típica cidadezinha dos Estados Unidos, onde um grupo de adolescentes inconsequentes acaba invocando uma entidade sobrenatural, conhecido apenas como o Mensageiro do Último Dia. Um tipo de divindade que vai se aproximando gradualmente de quem o convocou. Um ex-policial é chamado pela mãe de uma adolescente para descobrir o que se passa e acaba se envolvendo com uma série de incidentes perturbadores que deixam claro a presença de uma manifestação sobrenatural. O Mensageiro do Último Dia, que recebeu um título muito ruim e que poderia tranquilamente se chamar O Homem Vazio, tem vários elementos de horror cósmico e claras referências Lovecraftianas. A entidade, o tal mensageiro, é sem dúvida uma divindade do mitos, que manipula a percepção e devasta a sanidade das pessoas. O filme também trata do misticismo asiático, em especial as estranhas tradições esotéricas tibetanas, com a expansão da percepção, alteração da realidade e da interessante lenda do Tulpa, uma espécie de criatura conjurada pelo pensamento que ganha forma real. Além disso, o filme apresenta um culto pra lá de bizarro. O Instituto Pontifex é um tipo de seita moderna arrepiante que promove uma lavagem cerebral em seus membros. As cenas em que o investigador tenta entender os rituais bizarros e começa a ver coisas que não consegue explicar são perfeitas e lembram algumas das sequências da série True Detective, no qual as alucinações vão se misturando com o mundo real. Infelizmente, o roteiro não consegue manter o pique ao longo do filme inteiro, que poderia ser um pouco mais enxuto. A investigação é interessante e, sobretudo, as cenas dos rituais do infame instituto são excelentes. Mas a reviravolta final é um tanto quanto forçada e deixa algumas lacunas abertas. Ainda assim, esse é um filme acima da média quando pensamos no horror cósmico. Filme 3, A Casa da Praia, 2019. As opiniões a respeito desse filme independente variam bastante. Dependendo de quem escreve a resenha, ele é elogiado pela sua originalidade ou criticado sem dó nem piedade. No final das contas, ficamos no meio termo. Talvez esse filme fosse melhor aproveitado se tivesse o formato de uma curta-metragem, com, quem sabe, 45 minutos de duração, já que a história é bem simples e poderia ir direto ao assunto. Na trama, um jovem casal decide passar as férias em uma bela casa da praia. Eles acham estranho que o lugar esteja deserto e não haja vizinhos à vista. Sua tranquilidade é interrompida pela chegada de convidados inesperados e bastante estranhos. Se isso não fosse ruim o bastante, um misterioso nevoeiro que parece transportar uma doença começa a se espalhar pelas redondezas, causando reações inesperadas nas pessoas.
Se a sinopse parece meio vaga, é porque esse filme funciona melhor se você não souber muito a respeito dele. Quanto mais de surpresa o espectador for pego, melhor. Para alguns, o filme pode parecer bastante lento, o que de fato é. Mas o ritmo da trama vai aumentando na porção final quando as coisas começam a ficar realmente tensas. Esse é daqueles filmes de terror que permitem ao público se acostumar com os personagens, para que mais tarde você se importe com o destino deles. E o elenco de rostos desconhecidos é excelente. A Casa da Praia tem reviravoltas muito inteligentes, nada de sustos fáceis e quase nenhum efeito especial mirabolante. Mas o horror corporal produz alguns bons arrepios e um certo grau de terror gore. Vale a pena ficar atento aos acontecimentos e se deixar envolver pela construção da atmosfera que está lá para deixá-lo pouco à vontade. As sequências de pesadelos são especialmente bizarras. O final é um tanto quanto controverso e abrupto. Imagino que nem todos irão gostar de como a coisa termina. Assista por sua conta e risco. Filme 4. A Pele Fria. Cold Skin, 2017. Esse filme foi lançado 2 anos antes do celebrado O Farol e vai num caminho bem diferente, embora tratem também de 2 homens que habitam um farol em uma ilha deserta e têm de enfrentar uma ameaça desconhecida. Embora o farol se concentre nos aspectos psicológicos, o filme A Pele Fria trata do confronto direto contra um inimigo de carne e osso, mas não menos assustador. No ano de 1914, pouco antes do início da Grande Guerra, um jovem observador climático chega a uma ilha isolada no Círculo Polar Ártico, com o intuito de realizar estudos ali. Ele deve ficar no lugar por pelo menos 12 meses. O rapaz se vê obrigado a dividir um velho farol, então, a única construção da ilha, com um homem estranho e de temperamento violento que conhece os terríveis segredos a respeito do lugar. Para sobreviver ao ambiente hostil e ao horror que habita as profundezas, os dois terão de unir forças em uma luta desesperada. Cold Skin é um filme que, para alguns, parece ser apenas um filme de ação. E, de fato, existe uma boa dose de tiros, explosões e lutas. Mas, em essência, ele trata da luta desesperada de 2 homens com personalidades opostas contra um ambiente hostil e criaturas letais. E, em particular, esse explorador gostou bastante do filme. Esqueça as comparações idiotas que alguns estabeleceram entre esse filme e o elogiado A Forma d'Água de Guilherme Del Toro. Pele Fria é um horror de primeira que escancara o sentimento de isolamento e investe na estranheza diante do desconhecido, elementos clássicos do horror Lovecraftiano. E quem assistir esse filme vai encontrar vários acenos de que a trama deve muito aos contos de Lovecraft. De fato, o roteiro foi magnificamente adaptado de um livro do espanhol Albert Sánchez Piñol. O visual, os efeitos especiais, a trilha sonora, a maquiagem e o ótimo elenco, encabeçado por Ray Stevenson, tornam esse filme uma pequena joia a ser descoberta. Para os fãs do gênero, Pele Fria é uma ótima pedida. Ainda mais se você gosta dos Deep Ones de H.P. Lovecraft. Filme 5. Synchronic. Outro filme dentro do gênero do horror cósmico foi concebido pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead, responsáveis pelo roteiro e direção dos filmes O Culto e Primavera, filmes que se debruçam sobre a mesma temática. Embora Synchronic esteja muito mais para um sci-fi do que um horror, a premissa dele é incrivelmente adequada para um filme Lovecraftiano. No filme, 2 enfermeiros trabalham no atendimento de emergência na movimentada cidade de Nova Orleans e acabam descobrindo um número alarmante de jovens que estão sendo afetados por uma nova droga sintética que chegou às ruas. Os efeitos colaterais dessa substância misteriosa fazem com que alguns de seus usuários morram em circunstâncias inexplicáveis. Eventualmente, eles acabam investigando o caso e se colocam frente a frente com os efeitos bizarros do Synchronic. De todos os filmes da dupla, Anthony Mackie, o Falcão dos filmes da Marvel, e Jamie Dornan, da trilogia Tons de Cinza, interpretam a dupla de socorristas. Eles têm um excelente desempenho, fornecendo credibilidade à trama. Nas mãos de atores menos competentes, ela poderia não funcionar. No entanto, a química aqui é perfeita. O desenvolvimento da trama é lenta, mas à medida que a história vai se desenrolando, os personagens e o público são contaminados pela mesma curiosidade a respeito da droga misteriosa que dá o nome ao filme. As cenas em que as pessoas experimentam os estranhos efeitos colaterais
causados pelo consumo da Synchronic são incríveis. Para quem conhece o Mythos, a premissa poderia muito bem ser uma pergunta: o que acontece quando você toma uma droga e entra em contato direto com o Yog-Sothoth? Mas isso não é dito em momento algum no filme, deixando as coisas um tanto às cegas. O filme tem uma excelente trilha sonora e ótimos efeitos especiais, que colocam esse filme entre um dos que mais trabalharam os conceitos Lovecraftianos sem jamais mencioná-los. Esse é um autêntico filme Lovecraftiano. Talvez o melhor exemplo dessa lista. Assistam, vocês não vão se arrepender. Filme 6, O Ritual. Esse é um filme que merece uma resenha mais longa e detalhada, já que, na minha opinião e na opinião do blog Mundo Tentacular, O Ritual é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, embora muita gente tenha torcido o nariz para ele. Estranhamente, essa produção da Netflix não apareceu no catálogo aqui do Brasil, ainda. Para começar, O Ritual se difere bastante dos filmes de terror que estamos habituados. Não temos pessoas se comportando estupidamente a ponto de nos fazer pensar que isso não funciona. E ele não envolve uma casa mal-assombrada, uma possessão diabólica ou assassinatos em série. Aqui, o filme tem um toque muito mais realista. Os personagens são pessoas normais e se comportam como qualquer um de nós se confrontados de uma situação limítrofe e que não existe escapatória. Esse é o tipo de filme que faria você pensar o que você faria se acontecesse com você mesmo. E geralmente isso é indicativo de uma história atraente. A trama é muito simples e aparentemente corriqueira. Um grupo de amigos se reúne depois de um tempo para planejar uma caminhada por uma floresta na Suécia, quando um deles acaba sofrendo um acidente. O grupo, então, não tem escolha a não ser pegar um atalho e cruzar um trecho isolado da mata à procura de uma cabana abandonada. O problema é que algo inominável habita essa mata fechada. Eu sei o que vocês estão pensando. A sinopse aqui parece igual a centenas de outros filmes clichês. No entanto, a atmosfera claustrofóbica vai se tornando cada vez mais opressiva, ainda que o monstro não seja mostrado, deixando o público descobrir junto com os personagens qual o verdadeiro horror oculto naquela floresta. A natureza selvagem e o brutal isolamento são responsáveis por boa parte do suspense e do clima. Acrescente a isso um monstro bizarro, com um design que parece ter sido tirado dos contos mais sinistros de Lovecraft, e pronto. O Ritual é uma prova de que uma premissa simples, mas conduzida com eficiência, pode se tornar uma experiência aterradora. Espero que tenham gostado das indicações. Terminamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.